Vamos para o Apocalipse 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo, o corpo, tá? E o altar e os que nele adoram. E ligado também ao mundo, tá? E deixa o átrio, ou seja, a parte exterior, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, um tempo, 2 tempos, um tempo e metade de um tempo. E darei poder às duas. Agora aqui, prestem bem atenção, isso aqui que está sendo falado já é um retorno. Prestem bem atenção, um retorno. Os pregadores, eles leem isso aqui e ficam fazendo linhas cronológicas. Isso aqui, novamente, por isso que falei, foi-me dada uma visão, e sempre são assim, flashes que Deus ele vai dando, e conforme você vai estudando isso, você vai percebendo que isso aqui que ele já está falando, ele está de novo voltando agora para os 3 anos e meio ligado ao anticristo e a essas questões dos selos, das trombetas. Perceba que ali estava falando, dando um vislumbre de todas as trombetas e todas essas coisas, né? E agora ele está voltando de novo no passado para mostrar que, nesse tempo que a besta estará aqui, as pessoas observarão 2 caras específicos. Tá? 2 caras especiais que são chamados de as 2 testemunhas. E aí diz o seguinte: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E nós também seremos testemunhas nisso, pessoal. Vocês compreendem que esses tempos finais nós estamos sendo testemunhas de Deus aqui, falando dele. Só que haverão 2 caras específicos que vão iniciar, que eu entendo que são 2 homens, Elias e Enoque, que virão do atemporal e irão para lugares específicos, para pessoas específicas, povos específicos, e iniciarão isso. Até o ponto que vai crescendo aquilo que eles estão fazendo, e eles vão começar a incomodar os maiores. Tá? E aí diz: e estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Lembra dos castiçais lá? Cada Espírito de Deus é um castiçal, líder de outros 7. Mas é interessante que aqui são 2 castiçais, tá? 2 líderes principais destes, que são separados, que é Elias e Enoque. Lembrando que Elias é João Batista, só que já em estado ressurreto. Que no passado veio aqui para que a linha temporal não fosse alterada, tá? Que não fosse alterado o nascimento de Jesus e tal. E é interessante que algo muito profundo. Lá no capítulo 18 de Reis, fala sobre a vitória. Olha como tudo aqui tá, tudo se encaixa perfeitamente, e é Enoque e Elias, tá? Onde se encaixa com uma questão interessante. No capítulo 18 de Reis, fala sobre uma vitória contundente de Elias sobre 450 profetas de Baal. Tá? E aí é dito sobre os 7.000, olha, ouçam esse número, tá? Os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, que não se dobraram à idolatria. 7.000. Olha os paralelos, que interessante. Tá? E aí, dando continuidade sobre as 2 testemunhas que eu já comentei, que são Enoque e Elias, na cultura hebraica, Enoque ele recebe o nome, quando ele está em seu estado celestial, de Metatron, e Elias é chamado de Sandalphon. Tá? E aí diz o seguinte: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca. Por quê? Eles são vigilantes. O que são vigilantes? Os Ishim são homens em corpo glorificado que estão vêm aqui, tomam essa forma, tipo a nossa, ou seja, seres espirituais, mas que vêm e tomam a nossa forma, igual os vigilantes fizeram. Eles, todo anjo de hierarquia maior ele pode tomar a forma de uma hierarquia que está ali menor. Né? Então, por exemplo, um serafim ele pode se tornar um arcanjo, mas ele já, na verdade, já foi um arcanjo. A patente de arcanjo já passou, né? Então ele vai sempre. Então eles, Elias e Enoque, eles estão ligados, inclusive, à potestade de serafins, tá bom? E o interessante é que eles se formam desses corpos, então eles têm um tipo de poder diferente. Exatamente quando a gente observa Elias, ele corria mais, ele tinha mais força e etc. Tá? Então ele conseguia fazer várias questões porque ele já estava em estado de vigilante, chamado Ishim, os vigilantes. Né? Então, Elias e Enoque, eles virão aqui para combater aquele que é o mutante também do mal, né? Que é a besta.
E aí eles têm certos tipos de poderes, que eles são literais. Quando eu ouço os pregadores falando sobre isso, eu dou risada, né? Alguns vezes falam, não, aqui, aí eles têm tudo converter em símbolo. O famoso, você não entendeu algo, fala que é símbolo. Quando o cara, quando ele for ler a Bíblia para você, claro que existem as alusões da Bíblia, os tipos de padrões, significados, só que, prestem bem atenção, nunca mais esqueçam isso. Todo símbolo alude a uma literalidade. Todo símbolo alude a uma literalidade. Eu vou falar pela terceira vez para que vocês nunca mais esqueçam isso. Não deixe que ninguém roube todos esses códigos, essas coisas que eu estou colocando para vocês. Todo símbolo alude a uma literalidade. Então temos lá a besta de 7 cabeças. É um bichão, um monstro lá. Mas que alude a uma coisa literal que existe no mundo espiritual. E aquilo tem algo palpável, é algo. Não é só uma coisa, por exemplo, quando os caras falam, a mãe das abominações é a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica, é uma entidade. É uma entidade. Não há dúvida disso. A Bíblia mostra essa entidade, a história mostra, a arqueologia mostra, o mundo espiritual mostra isso, mas os caras, é a Igreja Católica. Eles pensam só no lance, a Igreja Católica é boazinha? Não, a Igreja Católica ela não é boazinha. Apesar de ter muitas pessoas ali que são fiéis e que, na falta de conhecimento delas, elas ainda estão ali, Deus vai salvar a vida delas. É Deus que é o juiz, não é você, não é eu. Né? Mas ele vai nos dar capacidade de um dia julgarmos, sim, os anjos, etc. Só que todo símbolo ele mostra uma literalidade. Então, essas duas testemunhas, elas têm esse tipo de capacidade. Tanto que fala, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, um ser, tá, que sobe desse abismo, lhes fará guerra. Só que ele é muito forte. Por isso que Deus separou esses dois ali para conter, a princípio ali, tá, nesses acontecimentos finais. E os vencerá e os matará. E já serão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Olha aqui que eu tinha comentado naquele outro momento, que há um mundo paralelo entre nós. Cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Lembra que eu falo sobre Cristo ser crucificado desde a fundação do mundo? No mundo espiritual, aqui era o chamado Egito, ou Sodoma, onde é Jerusalém, hoje. Tá? Ali, espiritualmente, é um outro mundo paralelo. Só que por isso que Jesus foi crucificado ali. E não é ali que Jesus vai reinar naquele lugar, tá? E então os corpos jazerão, né, nessa praça da grande cidade. Às vezes eu vejo os caras às vezes falando sobre as 12 testemunhas aqui, eles falam que é a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, que foi queimado lá na Revolução, na época da Revolução Francesa, foi queimado em praça pública. Sabe, eu vejo assim e falo, meu pai, aqui tá falando muito claro dessas entidades, e os caras eles tentam pegar essas passagens aqui que estão falando do mundo espiritual, de batalhas, de coisas do tipo, e eles não compreendem isso. Aí diz, e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Isso aqui é um acontecimento literal. Como que os caras vêm falar? É como eu digo, né? Às vezes eu falo de uma maneira assim meio forte, mas o Joãozinho, o tiozinho da esquina, da padaria, ele tá pouco ligando sobre as 2 testemunhas da Revolução lá, que uma Bíblia foi queimada em praça pública. Ninguém viu, ninguém nem soube, ninguém nem saberá disso. Agora, isso aqui que está sendo dito é o fim dos tempos, onde está conectado a um mundo completamente globalizado, né, quando falo não de globo da Terra, mas de conexões de tecnologia, onde esse acontecimento será visto por pessoas. Tá? Provavelmente será colocado que essas 2 testemunhas são também, porque até esse momento já estará revelado a questão que nós chamamos de extraterrestres para as pessoas. É chamada de operação do erro na Bíblia. Então, nesse momento, com certeza vai ser colocado que esses são extraterrestres ou algo do tipo, mas que são maus. E onde essa besta vai começar a batalhar já com eles. Né? E as pessoas observarão e vão torcer para que aquele que é o suposto Messias para o mundo,
vai nos livrar desses caras. Vai dizer que esses caras estão falando loucuras, etc. Mas Elias e Enoque vão dar trabalho. Só que quando, em dado momento, a besta vai vencê-los, é dito o seguinte: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Por quê? Porque não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Quando eles forem vencidos, tá? Eles estarão ali mortos em dado momento. Não conseguirão, porque essa questão do Espírito de Deus, ele vai ressuscitá-los em dado momento que, prestem bem atenção. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Para eles foi tormento ouvir isso daí, né? Eles se tornaram inimigos desses grandes governantes. E aí diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Olha que interessante, porque aí em dado momento os caras se levantam ali. E aí eles ficam com medo. Né? Diz: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram e observaram eles ressuscitando. Sabe por quê? Porque isso está ligado à última trombeta. E a ressurreição, por isso que a Escritura veio aqui no Apocalipse 11, voltando, mostrando que nesse tempo onde aqueles selos e aquelas trombetas estão ocorrendo, haverá também simultaneamente as 2 testemunhas. E por isso que, como a Bíblia está encerrando aqui agora com a 7ª trombeta, a gente já viu as outras trombetas, né? Os ecos dela ecoando ali, e os acontecimentos, os clímax depois dos selos, né? Então por isso que a Escritura, ela às vezes ela volta sobre, para dar detalhe, uma lupa, um foco sobre o mesmo acontecimento que ela já relatou antes. Só que tem pessoas que às vezes pegam essas coisas cronológicas e vão criando linhas, e não é assim. Tá? E aí diz o seguinte, prestem bem atenção, que interessante. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Olha que interessante, 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Quem são esses 7.000 homens? Assim como Elias, no tempo de Elias, teve 7.000 homens, ou seja, pessoas específicas de guerra, que estavam ao lado ali, lutando ao lado de Deus, e que permaneceram firmes na época dos profetas de Baal. Da mesma coisa, a besta, ela tem sempre a sua imitação. Ela tinha 7.000 homens imitando, tá, que estavam ali ao lado de Baal. Assim como tiveram os 7.000 fiéis, tem os 7.000 infiéis de alta hierarquia que estavam ali ao lado da besta. E estes também são mortos ali simultaneamente. Conectando, inclusive, a própria questão de 7.000 da besta e os 7.000 de Elias, que é uma das 2 testemunhas. Mais uma conexão e uma prova de tudo isso. E aí diz: é passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo, aqui, acabou a colheita. Toda a colheita daquilo que eu já comentei, dos 144.000, a grande multidão, nesse momento da 7ª trombeta, todo mundo foi colhido, por isso que a Bíblia pegou e deu um foco agora nos últimos 2 muito especiais da colheita, que foram primícias, né, que estavam lutando, porque nessa 7ª trombeta acabou, eles já subiram, já não tem mais, acabou a questão do arrebatamento. Onde diz: houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, ou seja, acabou a colheita, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É 1.000 anos? Não, é para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Novamente, aquela mesma visão que está lá também, já foram mencionados esse momento que eles se dobraram ali a Jesus, sobre o Cordeiro, etc. Compreende que é uma repetição daquilo, só que agora está dando foco em outros vislumbres? O Apocalipse, ele é feito assim, ele é falando os mesmos eventos, só que ele começa a dar foco. Não é para você criar uma linha cronológica do Apocalipse 1 até o 22. Você vai cair num monte de erro. Você tem que compreender esses eventos e aí você vai misturando. Eu ainda vou colocar em um gráfico para vocês, aí vocês vão observar como que fica em paralelo, numa folha, onde vocês verão e falam: olha, sempre esteve assim, tudo cruzado os eventos, né? E aí diz:
os 24 anciãos adoraram a Deus e dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir. Ou seja, sempre o atemporal. Ó, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Atemporal. Que és, que eras e que hás de vir. Que tomaste teu grande poder e reinaste. Tá? Ou seja, ele já reinou. Né? Às vezes os caras estão falando assim: não, Cristo ainda não reinou. Não, Cristo ele já reina lá. Tem várias passagens que mostram isso. Né? E aí diz: eiraram-se as nações e veio a tua ira. Prestem bem atenção, a sétima trombeta acabou, né? E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, ou seja, as últimas duas testemunhas que faltavam ainda para, né, completar tudo isso, os teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Ou seja, chegou o momento ali. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança, a arca verdadeira está lá, tá? Tem uma arca aqui que ficou nesse mundo? Tem, e ela não é a arca verdadeira, simples assim. Foi vista no seu templo, lá no céu, no mundo celestial, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aquilo que a gente já viu em versos anteriores, onde Deus também estava com terremotos, trovões e grande saraiva, etc. e tal.